Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre desenhos animados, mais especificamente sobre anime, que é o chamado desenho japonês, e mais especificamente ainda sobre um desenho chamado Dragon Ball, e um personagem desse desenho que com o tempo passou a ficar bastante conhecido, famoso e até aclamado pelos fãs do Brasil, que é o personagem Vegeta, do qual eu faço a voz no Brasil. Então ele fala mais ou menos assim: seus vermes malditos, insetos insolentes, eu vou acabar com o Kakaroto. Um super saiyajin, então é um indivíduo que tem muitos e muitos poderes, tem um ki, que é uma energia vital muito poderosa, e é um indivíduo muito orgulhoso e está sempre muito nervoso, tem uma agressividade, é muito bravo, é muito arrogante. E é um indivíduo que, enfim, acaba sendo o antagonista, um dos antagonistas da série, cujo protagonista é o personagem Goku, que também é super poderoso e acaba vencendo praticamente todas as batalhas contra os inimigos, inclusive acaba vencendo a batalha contra o Vegeta. E esse é o grande problema interno do Vegeta. Aí passando um pouco sobre o que representa esse desenho. Então é um desenho que tem super-heróis, que tem vilões, que mostra nada mais do que aquilo que está no psíquico de toda a humanidade, que é o desejo de ser forte, o desejo de ser poderoso, o desejo de ser um super-herói. A criança, ela vê o pai como um super-herói ou vê a mãe como uma super-heroína, e aí ela cresce e percebe que os pais não têm tantos superpoderes assim como ele imaginava. E aí ele vai buscar esses superpoderes, mas também percebe que é falho, que é humano. E aí constrói uma ilusão de superpoder. E aí essa ilusão se dá no trabalho, quando o indivíduo ocupa um cargo ou quando acha que tem potência porque tem um trabalho, nas relações amorosas, sobretudo nas relações em que existe uma possessividade, onde o indivíduo acha que pode controlar o outro, pode ser melhor do que o outro, ou deve, né, ser melhor do que o outro. Ou seja, esse desenho é uma projeção do ser humano que deseja ser superpoderoso. Então todas essas batalhas que são vistas no desenho, na verdade são batalhas diárias que se transformam ali em relações entre super-herói, em relação de vilão com herói, de humano com Deus. Mas nada mais é do que uma busca por significado, uma busca por sentido e uma busca por potência. E isso acontece na relação entre o Goku e o Vegeta. Mas vamos lá, quais são as características principais do Vegeta, conforme eu já falei anteriormente? Ele tem uma arrogância, tem uma agressividade, tem uma irritabilidade muito grande, que inclusive é um dos pontos que dá a graça do personagem, que é o mau humor dele. Mas por trás disso, o que que tem? Vamos pensar. O grande problema do Vegeta é que ele não consegue ser mais poderoso, não consegue vencer o Goku. E ele não admite isso. Internamente ele sabe que não consegue, mas para toda a sociedade em volta dele, ele demonstra o contrário. Então ele precisa sempre se autoafirmar, dizendo que em algum momento ele vai conseguir vencer o tal Kakaroto. Mas o que acontece na prática é o oposto. Não só ele não consegue vencer, como os inimigos aos quais ele enfrenta, da mesma forma que o Goku, ele muitas vezes perde para esses inimigos e o Goku ganha. Então, o Vegeta nada mais é do que um indivíduo que está internamente frustrado, porque não reconhece a sua capacidade, não tem a humildade para entender até onde pode ir e aí acaba se enganando porque não admite que o seu poder é limitado. Como o próprio ser humano muitas vezes não admite que tem um poder limitado. Acha que pode tudo, acha que pode trabalhar 1000 horas, acha que pode fazer o que quiser, que pode beber, que pode fumar, que pode dirigir, que pode, enfim. Não tem o limite, não consegue enxergar o seu limite. Da mesma forma nas relações, não tem um controle sobre o que diz, sobre o que pensa, sobre o que sente e como colocar isso na sua relação com o outro.
O Vegeta encarna um pouco esses dramas humanos. Primeiro, pela inveja. No fundo, o que o Vegeta tem é inveja do Goku. Ele gostaria de ser tão poderoso quanto ele, mas ele não tem condições de poder para isso. É uma coisa da natureza dele. Por mais que ele se esforce, ele sempre vai se deparar com um Goku mais forte do que ele, porque a natureza acompanha isso. Então, ele pode ser forte e aí sim ele pode eventualmente se tornar até mais forte do que o Goku do ponto de vista moral, quando ele entender qual é o limite da força dele e quando ele utilizar esse limite no seu dia a dia para melhorar as relações, que ele não é realmente um indivíduo que tem boas relações, ele não tem boas relações com a esposa dele, que é uma humana, a Bulma. Ele não tem boas relações com o filho dele, é sempre uma relação truncada, é sempre uma relação de agressividade, onde o exemplo que ele dá para o filho é um exemplo de um homem que precisa ter muita força, que não pode desistir nunca. É o tão falado homem não chora, que ali está representado como homem não desiste, homem luta até morrer, homem não pode, enfim, deixar a peteca cair, né? Seja na batalha, seja no dia a dia. Isso é uma pura bobagem. Homem pode chorar, homem pode ser fraco, homem tem o seu limite. Então, a gente precisa entender o limite do humano e o limite do masculino, que é o que pega ali para o Vegeta. Ele tem uma visão muito distorcida do que é ser um homem, do que é ser um deus. Para ele é aquele indivíduo que não desiste nunca, mas que não consegue enxergar qual é o seu limite. Para ele é aquele indivíduo que não leva desaforo para casa, ou seja, um indivíduo que está sempre muito magoado, está sempre muito fragilizado com o que os outros dizem, está sempre precisando provar o quanto é bom. Portanto, internamente, ele não acha que é bom, porque se ele achasse mesmo, ele estaria em paz, tanto com o interno quanto com o externo. Toda essa arrogância, mau humor e agressividade do Vegeta pode esconder uma coisa muito mais séria por trás disso, que é uma psicopatologia que infelizmente vem crescendo muito ao longo desses últimos anos, que é a depressão. A depressão não é uma doença que se caracteriza apenas por tristeza profunda, por falta de vontade e de significado no mundo. Esses são sintomas clássicos e muitas vezes até de senso comum. Mas a depressão se esconde no dia a dia, inclusive em pessoas que trabalham, que têm relações normais, que enfim namoram, que estudam, mas que guardam dentro de si um incômodo que muitas vezes ninguém entende, não é passado à frente e nem a própria pessoa entende. E muitas vezes uma forma de se defender da depressão é exatamente através da agressividade, através da irritabilidade. Então aquele indivíduo rabugento está sempre meio irritado, está sempre meio de mau humor, está sempre meio de saco cheio de tudo, eventualmente briga, vai lá briga no trânsito, vai lá fica irritado com alguma coisa que uma outra pessoa falou. Por trás disso tem uma defesa muito intensa contra o estado depressivo, porque se ele acessar essa depressão, ele cai, ele se rende a isso. É uma alternativa, na maioria das vezes frustrada, de lidar com a depressão. Portanto, é necessário encontrar outros caminhos. O indivíduo que tem depressão, ele precisa de um tratamento. É uma doença muito séria. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico, medicamentoso e precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. Isso é fundamental. Além de terapia ocupacional e além de muitas outras atividades complementares que não são o tratamento em si, mas que podem contribuir para uma melhora desse indivíduo. Isso seria o caso do Vegeta. Caso ele buscasse um tratamento, buscasse de alguma forma cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, ele talvez se deparasse com esse dilema: sou ou não sou depressivo? E aí ele precisaria entender os seus próprios limites, entender que ele é um Deus, mas que ele também tem características
de humano, ele se apaixonou por uma humana, ele está vivendo na Terra, então ele precisa se apropriar cada vez mais da humanidade que há dentro dele. E aí sim, fazer um acompanhamento, fazer uma espécie de transformação das suas atitudes, parar de ver o copo meio vazio e ver o copo meio cheio, entender que as suas características e o seu valor pode não estar na batalha, mas pode estar na estratégia, porque o Vegeta é um grande estrategista. Muitas vezes ele fala coisas que fazem com que aquele problema, aquele impasse acabe se resolvendo. Então, o valor dele, o valor moral que ele pode absorver dessa percepção de si mesmo, pode lhe dar um poder muito maior do que o poder de todos os guerreiros juntos. Porque a moral, o respeito, o amor, a ética são ferramentas inabaláveis para quem quer se tornar um grande indivíduo e, de certa forma, um Deus dentro da humanidade. Ok? Até a próxima!